Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Essa semana, depois do episódio sobre burnout, o plano de assinaturas premium do podcast aumentou muito. Aquele plano que você paga para ouvir me mandando uma mensagem. Dessa vez os pagamentos foram bem tristes na real, porque eu fiquei sabendo a história de muita gente que sofre com esse problema. Mas, ainda assim, eu fiquei muito feliz que o episódio tenha ajudado a várias pessoas e também provocado mudanças por aí. Então, sigam assinando o plano premium, me mandando recados no @LucasSchuch, SCHUCH. Eu sempre respondo com outras provocações e o papo rende por lá. Agora eu quero que você se concentre. Não vai ter nenhuma técnica de meditação nem nada disso. Eu só quero que você feche seus olhos e tente se lembrar da última reunião que você teve. Você conseguiu sair dela com aquela sensação, putz, que reunião produtiva. Foram 2, 3, 4 horas que, nossa, renderam muito, né? Se a sua resposta foi sim, saiba que tem 90% de pessoas que ouvem esse podcast que te invejam agora. E aí, velho, legal? Massa. Opa, beleza? E o final de semana, como é que foi? Pegado? Nada, eu fiquei em casa. Eu também não fiz nada, não. Ah, boa. Pô, pegamos esse job aí, né? Pois é. Não, então, vamos pensar umas coisas aqui. Pô, vamos aí. Então, pensei, não sei, quem sabe uma foto bem conceitual, assim, sei lá. Ah, legal. Então. Pô, também pensei umas coisas aqui. Pô, pega aquelas archives ali, velho. Tem uns anuários também ali. Oi, se a gente fizesse o símbolo da marca animadas. Ah, deixa também, não sei se era bom. Mas fala. Não, mas é meio que nada a ver, assim. Mas fala. A outra era melhor. Oi, e aí alguém tá anotando aí? Putz, é que esse cliente não vai topar isso. Aí, eu vou na padoca. Alguém quer alguma coisa? Eu não sei se é campanhável, assim. Acho legal. Não sei se pra esse momento. Gente, 5 da tarde já. Vamos ficar com o Altype aquele? Então, gente, não tá rolando hoje. Acho que a gente volta amanhã e peneira umas dessas ideias aí. O que a gente tem até agora? Ficou um Altype, mas que pode ter foto, bem conceitual, talvez na TV. 3 misto quente, um latte macchiato e uma empada. Nenhum publicitário de Pinheiros foi maltratado na gravação desse episódio. Bom, se você não é de propaganda, você acabou de participar aqui, junto comigo, de uma reunião de brainstorm. Ok, nem todas são improdutivas, assim como eu fiz nessa hipérbole aqui. Mas, com certeza, você que já trampa nessa área há mais tempo, já passou por situações parecidas. Às vezes você era quem queria anotar e fazer o trampo andar, às vezes você dava ideias incríveis, às vezes ia na onda dos outros e às vezes você só queria falar do final de semana e da última série que você viu e boa. A gente é assim mesmo e não tem nada de errado nisso. Somos seres com um cérebro ativo e num mundo cheio de informações é difícil focar em algo e deixar o resto todo pra lá mesmo. Mas fato é que brainstorm era pra ser uma reunião pra dar ideias. Alguém anotaria, as melhores ideias seriam filtradas e depois levadas adiante. E, sobretudo, qualquer ideia é boa e válida, sem preconceitos. Ninguém vai rir da sua ideia. Tá bom, fala isso pra minha autoestima baixa e pra aqueles 3 caras ali no canto da sala que ficavam se entreolhando cada vez que eu abria a boca. Mas beleza, o fato é que um brainstorm acabou virando uma coisa muito parecida de esperar a ideia cair do céu. Você senta, olha umas imagens e espera a ideia surgir das conversas. Algo que sempre foi ponto pacífico é que criatividade não é sobre esperar que a ideia brote. É exercício, é prática e é inato ao ser humano.
Tudo bem, esse tipo de reunião não é de toda inválida hoje, mas a galera começou a perceber que faltava um método para facilitar esse processo. E, especialmente, algo que dissesse quanto tempo cada etapa ia durar. É aí que surgem as metodologias ágeis. Não, na verdade, metodologias ágeis começam bem antes. Tem gente que diz que os princípios do que viriam a ser essas metodologias começam a aparecer lá nos programas espaciais de 1980. Nos anos 90, por exemplo, levava-se 6 anos ou mais para se produzir um modelo de carro novo. E esse tempo foi cortado pela metade aplicando algo parecido com esses métodos. Mas eles despontam mesmo com o desenvolvimento de software lá no início dos anos 2000, para acelerar a codagem e resolução de bugs. Alguns desses métodos conhecidos são o Scrum, o Lean, o Kanban e outros. Mas daí começaram a aparecer mais e outras indústrias começaram a se apropriar desses métodos, tipo a nossa pedrinha preciosa aqui da publicidade. Um dos métodos que derivam daí é o Sprint, um dos mais usados hoje, formulado por um cara chamado Jake Knapp, do Google, que, em termos bem gerais, divide a formulação de uma ideia em 5 dias, cada dia dedicado a uma tarefa. E, no fim dessa jornada, você coloca de pé e testa uma ideia, colocando todo o time para trabalhar focado naquilo. Já pensou em quantas práticas normatizadas esses métodos ajudam a romper na propaganda que a gente conhece? Primeiro, que bota o próprio público de uma campanha ou produto a sentar na mesa junto com o time. Vai ter ali o consumidor final do que está sendo criado. E, além do público, vai ter na mesa também a pessoa responsável por, no fim do dia, aprovar o que foi feito, dizer sim ou não. Então, reduz-se as camadas de aprovação e não tem refação. Ou pelo menos, não deveria. Mas sabe o que é mais importante? Um método ágil reduz o tempo de entrega na solução. E isso é uma ruptura gigante. Quer ver? As empresas de comunicação, de uma forma geral, sempre geraram valor em cima do tempo de criação. Pediam 5 meses para entregar uma campanha ou solução, porque de alguma forma dava para barganhar que, nossa, é algo realmente importante, precisamos de tempo para maturar as ideias. Mas no final das contas, o cliente falava que só tinha 3 meses, o atendimento só conseguia um furo na pauta 1 mês antes da entrega, e o time só ia conseguir chegar naquele trabalho mesmo 5 dias antes. Veja você, 5 dias, o mesmo tempo que quem aplica esses métodos ágeis pedem para resolver o problema. E por isso passa a rolar esse descentramento. Peraí, essas pessoas me entregam em 5 dias o que me pediam 5 meses para ser feito? Um parênteses, isso nem é exclusivamente um mérito dos novos modelos, tá? Talvez seja mais um problema da relação abusiva que o cliente, por vezes, pode ter com as agências e da maneira que gerencia seus prazos internos. Mas isso é um papo para um outro episódio. Então, quando se aplicam métodos para criar e ter uma entrega ágil, a gente começa a perceber que o tempo que se leva para uma entrega talvez não seja a melhor medida de valor para um cliente. Não parece óbvio. Eu não vou deixar de ver valor em você se você me entregar mais rápido. E por outro lado, olha que interessante, mais tempo para ter uma ideia não significa que você vai ter uma ideia melhor. Vem comigo agora nesse rolê científico. Você lembra as 5 etapas do processo criativo que você aprendeu na faculdade? Apreensão, preparação, incubação, iluminação e verificação. Agora foca nessa de incubação. Ela pressupõe que você precisa ficar incubando aquela ideia. E tudo bem, não está mesmo ligada ao tempo. Os autores de criatividade dizem que pode ser um processo de 1 dia ou 10 anos. Mas me responde honestamente, nesse mundo maluco que a gente vive, com 4 projetos simultâneos acontecendo na sua rotina, no mínimo, qual foi a última vez que você incubou uma ideia? E pensou, tudo bem, eu tenho tempo de me desligar por completo dela e deixar ela dormindo aqui. Ou ainda, você já tentou fazer esse experimento? Ter uma ideia em 1 hora e ter uma ideia em 1 semana? A gente já. Eu e a Juliana Peterman, minha orientadora, aplicamos esse teste em sala de aula. Alunos, vocês vão ter 1 hora para criar um produto novo, combinando esse objeto com esse aqui. Inclusive, esse é um dos exercícios possíveis de um sprint para facilitar ideias. Eles e elas apresentaram os resultados e vimos ideias incríveis. Depois a gente mudou os objetos e deu 1 semana de prazo. Na semana seguinte, as respostas que vieram não foram tão mais legais assim.
Ou se foram, não foram 7 vezes melhores, como era esperado pelo tempo proporcionalmente. Os métodos ágeis se valem disso. Acelerar o tempo de desenvolvimento sem perda de tempo em reuniões e processos improdutivos. Mesmo que com um protótipo beta no final da jornada, sai algo para testar se aquilo para de pé. Não adianta ficar fazendo algo por 5 meses que no fim do último dia não para de pé. Daí, com a popularização dessas metodologias, as empresas começaram a se apropriar e criar os seus próprios modelos, derivações e que atendam especificamente cada um dos clientes que vão trampar com eles. E o que antes era para chegar numa campanha, você descobre que pode ser só melhorando o seu produto, e não um anúncio que ninguém vai ver, por exemplo. Agora, esses métodos são perfeitos? Não sei. Dá para resolver qualquer problema com eles? Não sei. Como que se cobra por uma resolução de problemas assim? Vixe, não sei não. E como acabaram as minhas respostas, eu chamei uma pessoa que vai te responder muito melhor que eu sobre essas dúvidas todas. Pela primeira vez, o Propaganda Não É Só Isso Aí saiu da toca e foi para um café conversar com o André Forest. Eu acho que você vai curtir e talvez tenha sido uma das minhas reuniões de 1 hora mais produtivas. André, tô mega feliz de te ter aqui. Um prazer poder falar. Logo quando eu comecei a pesquisar essas transformações na propaganda e eu comecei a fazer isso em vídeo e tal no meu Instagram, eu lembro de já citar você no primeiro, assim, né? Porque todo mundo me falava, cara, você tem que falar com o André, tem que ver o que ele tá fazendo, a Turbomax é uma coisa muito legal, muito diferente, que a gente sempre teve. Então eu queria agradecer a tua presença aqui e agradecer o teu tempo e pedir que você começasse se apresentando. Quem é o André? Com você, eu acho que eu fecho a cota de Andrés nesse podcast. Já com 8 episódios, já tem o André Chaves, o Passamani e você. Então, assim, tá, por enquanto, até pelo menos o 15º tá legal de André. Tá bom, né? Mas eu queria que você começasse se apresentando qual o seu rolê na propaganda e na vida também. Eu fiquei pensando aqui, será que a gente não conhece antes até de Troublemakers? Porque talvez a gente conhece antes, cara, não lembro. Coisas do Unplanned que a gente postava e falava. Pode ser. Porque a Trouble tem 1 ano, né? E eu lembro da gente ter se visto lá em Santa Rita também. Isso. E, enfim. Cara, quem sou eu? Eu sou um ex-futuro planner, né? É muito bom esse termo do ex-futuro. O ex no sentido de que eu não faço mais o que eu fazia, o que eu fiz a vida inteira. Esses dias até alguém me elogiou no LinkedIn, né? Que tem aquela parte do resumo do LinkedIn que você se descreve. E aí o meu tá escrito algo como: depois de 18 anos de carreira eu resolvi recomeçar. Me pergunta que eu te conto, ponto, né? Só isso. Enquanto as pessoas estão lá vendendo, não, fui diretor de estratégia de não sei o que, não sei aonde. E eu resolvi recomeçar, né? Embora, claro, que tu traga toda a tua bagagem para essa coisa. Por outro lado, é tudo novo, é tudo diferente. Tu sai do teu cercadinho limitado de um planner e tu rompe a parte de ideação, a parte de materialização, a parte de inovação. Então é muita mudança, né? Eu vou contar nesse papo aí sobre isso. Tu deixa de ser funcionário para ser dono, tu deixa de ser planner para ser o todo. É um monte de mudança. Mas o ex-futuro planner é porque eu acredito, inclusive, que todos os planners têm que cair nessa direção. E ser esse ser mais completo é o que nos dá a chance de ser planners ou estrategistas ou até criadores do futuro, né? Então, por isso, um ex-futuro planner. Eu queria te perguntar, você vem de uma trajetória de grandes agências, né? Você vem de uma trajetória muito ascendente e tal, com passagens por grandes agências como planner. E aí você evade desses espaços, assim. Em que momento você percebe, eu preciso ir para outros lugares, eu preciso fundar a Trouble, a gente vai falar o que é a Trouble depois, mas assim, em que momento você decide, beleza, aqui eu já consegui evoluir tudo que eu conseguia na minha carreira e preciso dar um próximo passo, assim? Essa é uma história que não é tão glamurosa, né? Porque hoje em dia tem todo um hype do founder e do empreendedor, né? É bonito, todo mundo quer ser isso. E eu nunca quis ser isso e eu não montei uma empresa porque eu queria ser isso. Na verdade, foi tão simples quanto eu queria trabalhar de outro jeito. Eu não estava mais gostando de trabalhar como eu trabalhava. Não só os lugares que eu passei, mas até os meus colegas, a nossa categoria, estava trabalhando meio de um jeitinho que não estava mais resolvendo para mim. E eu não estava ficando feliz com aquilo, né? Todas as questões egocêntricas, as limitações, a reputação que a gente tinha diante dos clientes, porque os próprios clientes limitam, né? Porque eles têm 1000 fornecedores e o mercado está totalmente fragmentado e eles acabam enxergando as agências com um certo limite, né? As agências, por mais esforçadas que sejam, elas no fim do dia, elas
elas têm um modelo de negócio que ainda depende de mídia, né? Ainda tem um certo rabo preso com isso. Então, cara, tu entendia os clientes, tu percebia grandes oportunidades, grandes coisas para fazer nas marcas que no fim do dia a tua empresa, como agência, não poderia entregar. Então, porque no fim do dia tu não pode cancelar um grande pacote de mídia de 200 milhões para trocar as embalagens do PDV. Tu até pode fazer um projeto experimental, mas não pode fazer uma grande ideia. Então, chega uma hora que tu começou a questionar assim, o quanto consultor eu consigo ser dessa cadeira, né? E fora também o modelo de negócio piorando, concorrência pra caramba, tu não tem mais especialidade de nada, né? De manhã tu faz banco, de noite tu faz comida, de tarde tu faz bebida, nenhum planner acaba sendo especialista de mais nada. Então todo esse movimento começou a me incomodar e eu queria trabalhar de outro jeito, né? Trabalhar com os métodos ágeis, trabalhar com mais produtividade. Eu acho que essa é a palavra, produtividade. É muito pouco produtivo o trabalho ainda, né? Claro, quando a gente fala agência, a gente está generalizando pra caramba, né? Hoje tem várias agências fazendo várias mudanças de modelo, de processo, usando Agile e tal. Então a gente está falando, claro, como um status quo. Mas eu queria muito isso, eu queria trabalhar de outro jeito. E daí surge a minha empresa. Então não tem o hype do quero empreender, do caralho. Cara, eu acabei montando um lugar porque eu não sabia onde ir trabalhar, né? Com o que eu queria fazer. E aí acabei meio montando isso, assim. E tem uma outra coisa que aí é muito pessoal, que quando tu entra numa empresa, tu acaba olhando muito para a cultura dela e tu acaba incorporando. Eu acho que isso até é uma coisa bonita. Então, por exemplo, eu trabalhei 7 anos na FNASCA. A FNASCA é uma agência do caralho, reconhecida, um lugar incrível de trabalhar, com pessoas mega talentosas. E a FNASCA é uma agência, por exemplo, que tem a cultura muito definida. Tá no DNA dela, assim. Tu sabe o que é ser FNASCA. E tu se adapta a isso. Sim. E eu acho que é muito legal. Tu poder também ter maturidade de se adaptar para a empresa. Por mais que tu empreste coisas para ela, claro, ela é assim e tu compra aquela coisa. Só que chega uma hora que tu quer ser um pouco mais autoral também, né? Então, por trás desse movimento, tem uma coisa de que eu queria ser um pouco mais eu. Eu me adaptei muito ao jeito de trabalhar e eu queria ser um pouco mais autoral, fazer um pouco mais as coisas do meu jeito, né? E aí uma coisa que a vida inteira eu fui é um cara que empurra as coisas para frente, né? Eu sou mega... a palavra é manjada, inquieto, né? Mas eu sou mega pilhado, eu sou mega crítico, eu sou mega questionador. E até nas relações pessoais, os amigos, a família, quando vê tu tá empurrando as coisas para frente. Aí eu digo, cara, eu tenho que trabalhar com isso. Né? E aí vem toda a história da Troublemakers, né? Que o nome, inclusive, já diz isso, assim, né? Que é uma empresa que faz esse tipo de coisa que eu queria fazer pessoalmente, que é mover as coisas. Tá, e me conta. Então vamos lá. Chegamos aqui à pergunta definitiva, que eu ouço essa pergunta direto nos meus stories. Assim, o pessoal pergunta bastante? Pergunta. E pergunta assim... eu preciso saber como essa empresa trabalha. Então, assim, me responde. Como é que tu define quando te pergunta, o que é a Troublemakers? Assim? É uma insanidade, né? É uma loucura, cara, porque empreender é uma loucura, né? Tempo atrás eu fiz um artigo falando que empreender era metade coração, metade estômago. E é muito maluco, né? Porque por mais que a empresa seja pequena e comece agora e tal, é outro bicho, assim, ter uma empresa, sabe? E a Troublemakers é um pouco de sonho, com um pouco de rebeldia, de quase ativismo, com um pouco de oportunidade. E é muito louco, porque de repente, assim, tu monta um negócio, tu lança e grandes marcas globais, como a gente já trabalhou, batem na tua porta e as coisas vão acontecendo de maneira muito natural. E tu diz assim, caramba, com 6 meses eu tô trabalhando nessa marca aqui. No dia que tu vai dormir, nesse dia tu diz assim, o que eu tô fazendo? Porque tu não tem muita noção de que tu tá fazendo exatamente assim, sabe? Quando tu vai pra um palco, tu faz um show, tu toca guitarra e tu tá feliz. Depois que baixa a adrenalina, tu diz, o que eu tô fazendo, né? Mas o que aconteceu é que, assim, com tanta mudança no mundo hoje, né? Porque a questão hoje não é a mudança em si. A mudança, ela sempre existiu. A questão hoje é a velocidade. É um troço muito mais rápido. E aí eu senti que tinha um baita de um gap, né? Porque os clientes e as pessoas, elas são muito cobradas para se atualizarem, para mudarem. Então a sociedade pede para o cara mudar, o chefe pede para o cara mudar, o acionista pede para a empresa mudar.
Muda, todo mundo tem que se atualizar, todo mundo tem que melhorar todos os dias. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma rotina bizarra que nos ocupa das 8 da manhã às 8 da noite, o WhatsApp popando o tempo inteiro, o outro não sei o que. Cara, é muito foda, assim. Então todo mundo é exigido a se atualizar e ninguém tem tempo para mexer com nada, para dar um passo, para sair da rotina e entender e estudar, por exemplo. Então eu vi um buraco, um gap super interessante aí de que essas pessoas precisam de ajuda, né? E aí tem um lance de psicologia muito interessante por trás da mudança, né? O ser humano, ele não gosta da mudança, ele é avesso à mudança de maneira geral, assim, porque a mudança pressupõe que tu pode piorar. Tu sai de uma posição que boa ou ruim já é conhecida e tu pode piorar. Esse é um dos motivos, por exemplo, que não à toa muita gente ainda fica numas empresas que não estão felizes de trabalhar, né? Eu estava refletindo sobre isso. Eu vou abrindo umas tabs depois. Com certeza. Ele não vai editar, mas vocês sabem que eu vou abrindo umas tabs. Se a gente se perder no papo, a gente volta. Não, que eu estava pensando muito isso, né? Muita galera fica dentro das empresas que não tá rolando, que não tá feliz de trabalhar, questionando ela para mudar. Ora, olha que interessante isso. Quando você está dentro e fica questionando ela para mudar, no fundo você está com medo de mudar. Então você está exigindo que o dono mude a empresa, porque no fundo você quer continuar com o seu salário, na sua posição confortável e quer trabalhar num lugar que não é aquele, mas quer que o lugar inteiro mude para você. Olha que doideira isso, né? É tipo, você quer sair da casa dos pais e quer que teus pais paguem o aluguel, né? Essa é a lógica dessa história. Então, eu sinto isso, assim, que mudança era uma coisa que necessitava uma psicologia muito forte, assim. E essa psicologia da mudança tem horas que você tem que ser acolhedor. Para uma pessoa mudar, você precisa acolher, dar suporte e tal. E tem horas que você precisa dar chute na bunda e empurrar mesmo. Então, tem uma coisa motivacional da mudança. Então, de um lado, a gente tem um gap entre evolução e tempo para lidar com o assunto. Do outro lado, a gente tem o medo da mudança que precisa de suporte, seja chacoalhão ou seja carinho. Cara, Troublemakers é isso, né? Troublemakers é um estúdio de desconforto que se pluga, é quase uma célula que se acopla no cliente para que o cliente resolva o problema necessário, né? Basicamente, a gente é isso. Porque todo mundo tem problemas necessários, todo mundo tem coisas para resolver hoje. E essas pessoas estão deixando para amanhã. E quando vê, chega mais um Natal, e quando vê, chega mais um Natal, e quando vê, chega mais um Natal. E vai passando 1, 2, 3, 4, 5 anos, aí a gente começa a achar, não, o tempo está passando mais rápido. Não é isso, é que a gente não está encarando, né? E se tu parar para pensar, a inovação ela tem que ser por vontade própria. Quando tu já está perdendo no mercado, quando o concorrente já melhorou, quando tu está atrasado, já não é inovação, é meio sobrevivência. Então a inovação tem que ser uma coisa de crença. Eu acredito que eu preciso sair do ponto A para o ponto B todos os dias. E quando o cliente começa a entender que ele tem que fazer isso, ele não consegue fazer isso no dia a dia. Aí ele precisa desse reforço e a gente entra nesse espaço, assim. Então a Troublemakers ela é basicamente isso, assim, é um estúdio de desconforto, uma célula criativa. Eu digo que a gente é muito um processador criativo, porque o pessoal pergunta, o que vocês fazem? Vocês fazem planejamento? Não, a gente não é birô de planejamento. Vocês são agência? Não, a gente não compra mídia. A gente é isso, a gente é um processador criativo, tipo uma máquina, né? Então, vem por aí a minha pergunta. Esse podcast ele se propõe a ser muito escudos abaixados. Uma coisa que eu super vejo no site da Troublemakers, por exemplo. Assim, cara, olha só, nós temos esse produto. Ele é muito mais objetivo, muito mais direto que várias outras empresas que também se valem de metodologias ágeis, não sei o que, não sei o que. E eu vejo isso, assim. Então, esse podcast, ele muito se alinha com o que a Troublemakers quer, assim. Né? Tipo assim, cara, baixa os escudos, fala abertamente, assim. A minha pergunta é, o que a Troublemakers entrega no fim do dia? Então, assim... Vou contar um segredo, praticamente, né? Porque quando tu me pergunta o que a gente entrega no fim do dia, tu tá perguntando qual é o nosso serviço, né? De maneira geral. Então, o que uma agência entrega no fim do dia? Campanha criativa, de qualquer natureza. Verdade. Enfim, a pergunta leva para isso. Só que a Troublemakers entrega uma outra coisa no fim do dia. Ela entrega a chance daquele cara que não está feliz com ele mesmo no dia a dia ser um pouco Troublemaker. Porque todo mundo gostaria de ser melhor. Todo mundo gostaria de trabalhar de um jeito que não está conseguindo. Todo mundo gostaria de correr mais risco. E tu não consegue correr risco no dia a dia com o chefe em cima para bater meta. Então a Troublemakers ela cria uma janela, uma fenda no espaço e no tempo
para que aquelas pessoas que estão meio mumificadas nos seus dias a dia, estão massacradas, possam trabalhar de um jeito muito mais corajoso, muito mais tesão e muito mais a ver com elas. Sim, tu dá quase um pretexto assim pra pessoa. A gente é um empoderador de troublemaker, não é a gente. Não é a gente que é um genial e que, puta, por causa da gente, os caras vão ver o futuro. Claro, a gente faz isso, porque a gente faz curadoria, etc. Mas, no fundo, a gente cria uma chance do cara mesmo poder fazer isso, sabe? A gente salva o cara para que ele consiga encarar o problema e ser um cara melhor. Porque ele ganha reforço de gente de fora, porque ele ganha curadoria, porque ele ganha um olhar sem rabo preso. A gente dá real, cara, a gente dá umas brigadas assim no processo, sabe? Porque o cara nos contrata, mas no dia a dia ele tenta às vezes ir pro caminho confortável. E aí eu não tenho nada a ver, eu não tô devendo, eu não tenho contrato, ele não vai cancelar minha conta. Aí eu vou dizer o que eu quero, ele não gostou, ele não gostou. E aí o que acontece? Que eu acho que é uma coisa que inclusive as agências faziam e deixaram de fazer. Afinal, elas, como agência, por exemplo, que faz isso muito bem, né? De se posicionar na frente do cliente e tal. Cara, quando eu vou lá e digo que não é assim, que não concordo, que não sei o quê, o cliente passa a gostar muito de ti. Porque, no fundo, tu leva esse cliente para um lugar novo. Tu leva esse cliente para um pensamento novo. Ele precisa desse tipo de confronto ou de atrito saudável e técnico e com repertório. Porque senão eles ficam também muito presos nisso. Então o que a gente entrega no fim do dia é isso. Muita gente fala, vocês são os fazedores de sprint. A galera pensa assim, quero fazer um sprint e lembro de ti. Legal, a gente faz. Mas a gente não é, né? A gente, na verdade, é uma empresa de chacoalhão. A gente vai lá e chuta a canela do cara para que ele não empurre com a barriga o problema, que ele encare. A gente permite com que os problemas sejam encarados. Que eu acho que é uma coisa que está mega em falta hoje, né? O que os clientes mais precisam hoje é coragem e gente para sujar a mão, assim, para pegar e fazer isso. Então, em princípio, eu acho que a Troublemakers entrega isso. Ela entrega a possibilidade do cara resolver um problema que ele estava procrastinando ou com medo de encarar. E a gente cria esse espaço para que isso aconteça. É poderoso, isso é quase uma reserva na agenda do cara. Não, tu vai estar lá, então tu... É isso. É tipo um mindfulness, né? Assim como você precisa para a pessoa física, o yoga, ou sei lá o quê, o trabalho também precisa. Porque senão você fica resolvendo o problema do dia. Quanto está vendendo, quanto não está vendendo, como é que está a loja. E aí aquelas coisas que fazem a empresa caminhar para o futuro, não tem ninguém cuidando. Porque as pessoas não conseguem cuidar disso. Não é todo mundo que consegue ter agenda disso. Porque inovação, cara, é um negócio assim... Hoje em dia tem o hype da palavra inovação. Mas inovação nada mais é do que tirar a coisa do ponto A e botar no B, melhorar. Então, assim, pintar uma parede, melhorar sei lá o quê, melhorar a condição do funcionário, tudo é inovação. A inovação não é só o Elon Musk indo pra Lua, sabe? Sim. Eu acho que isso é um conceito bem interessante, assim... Porque chega uma hora que é tão especial que as pessoas sentem medo, né? O tabu da inovação, o tabu do digital. Nossa, a gente tem que fazer a transformação digital. Nós somos a transformação digital, né? Todos nós somos, né? Nós estamos nesse momento aqui falando de um café e daqui a pouco tem uma pessoa ouvindo sei lá onde e aí vai contratar a Trouble e vai te chamar para ser o cara que vai ter um programa na TV tal. Cara, é assim que é, né? Legal. Enfim. A gente foi longe agora, mas basicamente a gente entrega isso. E claro, aí tem a pergunta que você quis fazer, que é qual que é o entregável. O entregável é um concept, né? Criativo, um processamento criativo. Então entra com uma pergunta, entra com um problema, entra com uma questão e a gente faz um processamento criativo. Parênteses, quando eu digo processamento criativo, a estratégia está aí dentro. Porque eu não dissocio estratégia de criação. Ótimo. Quando fala criativo, tu tem que ter um pensamento para se criar. E a estratégia é isso, né? Então, um processamento criativo para a gente pegar um problema do cara, sofrer com o problema do cara e chegar em algo. Porque, no fundo, o método ágil é outro negócio interessante de dividir com a galera. O método ágil, a galera acha que é fazer rapidinho. E o método ágil não é fazer rapidinho. O método ágil é, no tempo curto que você tem, você respeitar um processo inteiro. Então, tem hora para sofrer com o briefing, tem hora para sofrer com o planejamento, tem hora para abrir, tem hora para entender comportamento, antes de criar, antes de dar o pulo da criação. Só que tudo isso ágil, né? Então, isso é bem legal, assim. Então, no fim, a gente entrega isso. A gente pega um problema, cara, a gente trabalhou job de RH, a gente já trabalhou job de os artistas Cola Barraque, a gente trabalhou problema de
marketing de benefício, a gente trabalhou indústria têxtil. Cara, qualquer problema é problema, assim, se a gente quiser. Então, vem daí outras dúvidas que eu tenho aqui. E qual é a metodologia empregada? Então, a gente já falou sobre metodologias ágeis, sprint e tudo mais. Mas, assim, nessa pergunta eu quero te colocar assim, como é o teu dia? Um dia de troublemaker, assim. Você aciona pessoas e você não tem essa equipe fixa e você vai acionando para aquele projeto. Então, assim, eu quero não só a metodologia, usamos um sprint, como você falou. Eu sei que é mais que isso. Eu quero saber, então, como que é, definir um problema, eu tenho esse problema aqui para resolver e junto com isso, assim, serve para qualquer problema? Qualquer problema você pode resolver com a troublemaker hoje, assim? Pode. Quer dizer, pode ser que eu faça um que a gente não resolve e eu volto aqui e digo que não dá. Por enquanto, mas eu acredito que sim. Porque tudo que caiu na nossa mão, a gente, de uma forma ou outra, encaminhou e resolveu, né? E concebeu algo que resolveria. Porque, na verdade, cara, a gente não é um especialista de um assunto A, um assunto B. Então, por exemplo, um problema de finanças. Eu sou péssimo com finanças. Sim. Mas eu posso resolver um problema de finanças. Porque eu sei estudar, eu sei curar as pessoas que entendem do assunto, eu sei me preparar para fazer as perguntas certas para quem entende do assunto. Então, quem vai resolver o problema de finanças não sou eu. E não se colocar como num altar, tipo, eu vou resolver o teu problema. Não, pelo contrário. Eu vou tentar entender qual que é aquela pedra no sapato daquele assunto e eu vou expor o cara que entende a pergunta que ele não tinha pensado. E esse cara vai resolver, esse cara vai destravar. Porque a gente acaba fazendo as sinapses da história, né? Em geral é isso. Então por isso a gente pode resolver. Se é um problema de pet shop, a gente chama a galera que manja desse assunto e resolve. Assim como uma agência, né? Você está lá sentado e você atende. Chega uma concorrência de banco, chega uma concorrência de nióbio, chega uma concorrência de carro. Você não é foda em tudo, assim, né? Aliás, até bom que não seja, né? Porque você pega uma visão de uma indústria e leva para outra. Eu canso de usar referências completamente cruzadas, né? Então, falando de metodologia, a gente tem um jeito de trabalhar só. Isso é bem interessante, né? A gente tem um processo, único. E a gente chamou isso de jornada de desconforto, que é uma jornada de ponta a ponta para resolver o problema. Então, diferente de outras empresas, por exemplo, que o sprint ou aquela experiência da semana, da cocriação, é o entregável do cara, o nosso é uma parte da história. Entendi. Porque eu fui planejamento por mais de, sei lá, quantos anos? 15, 16, 18 anos. E a parte do pre-work, antes do sprint, antes do collab, é tão ou mais importante que o próprio sprint. Sim. Porque nesse pre-work a gente entende a coisa por todos os ângulos e a gente entende o X da questão e a gente costuma levar uma tese para o nosso sprint. Eu não sou neutro. Legal. Essa é uma diferença legal, assim, porque às vezes a galera me liga e diz assim, eu preciso de alguém para facilitar. Eu estou indicando uma galera de facilitador. Aliás, quem é facilitador me avisa que eu indico, não tem problema nenhum. Porque eu não sou um facilitador de sprint. Porque eu me comprometo. Eu não sou... Tinha uma pessoa que falou assim, vai com um corpinho lá e aplica o método. Não, eu não sou. O job é meu. O problema é meu. Eu quero resolver o problema. Eu não sou um cara só facilita. Eu sou um complicador, na verdade. Né? Porque eu tenho que ir lá e incomodar o cara ao ponto do cara atingir uma conversa que ele não atingiu e chegar numa resposta que ele não chega sozinho. Né? Porque o cara pode resolver sozinho. Tu acha que o marketing, sei lá, trabalhei com a Unilever, sou Dexo, tu acha que eles não podem? Eles podem resolver sozinhos, eles são maravilhosos, são muito fodas, assim. Então, se os caras te contratam é porque eles têm uma crença. Eles acreditam que contigo eles vão atingir uma outra coisa. Então, esse pre-work é muito foda. E aí a galera pergunta assim, mas tu leva a tese, então o collab não existe porque já tem a tese? Não, é ao contrário. Eu levo a tese para os caras derrubar a minha tese. Porque quando eles derrubam a minha tese, ou questionam, ou melhoram a minha tese, eles também estão fazendo a tese deles, né? Então, eu, em vez de partir do zero e chegar numa visão 50, eu parto do 50 e tento fazer os caras chegar no 100. Então, a gente tem todo um trabalho de pre-work que é muito foda, assim, nessa jornada. E aí, claro, pre-work eu tô falando muito de estratégia, de planejamento, de pesquisa. Inclusive, a gente pluga pesquisas digitais, pesquisas de fornecedores. Tipo, cara, tem empresas que a galera acha que é concorrente nosso e pode ser parceiro dessas etapas, né? Dependendo da verba, dependendo da necessidade, a gente vai plugando essas empresas tanto no pre-work quanto no collab. E aí, beleza, aí, em paralelo a esse pre-work tem toda a questão de curadoria, né? De hunting, de pessoas, de que tipo de coisa a gente tem que resolver, quem que a gente tem que chamar,
Porque tem gente que você tem que usar como uma fonte para ser entrevistada. Você vai pegar o pensamento do cara e levar pro sprint. Tem gente que não vai render no sprint, mas o pensamento dele sim. Então tu usa ele como fonte. Já tem gente que é capaz, é muito melhor de estar lá. Então tu tem que entender essa curadoria e fazer isso. Então tudo isso acontece no pre-work. Então estratégia, produção, curadoria, hunting, tudo antes. Aí tem o collab, que é onde a coisa se resolve, né? Onde a gente testa as coisas, as hipóteses, discute, chega. E aí a gente ainda tem uma terceira parte, que é a parte de consolidação. Porque não é 100% das coisas que se faz no sprint que vira resposta imediata. Sim. A gente ainda dá uma lapidada nesse diamante para entregar a coisa mais redonda possível. Entendi. Isso é diferente, por exemplo, das empresas que o foco é o sprint. A experiência, que tu chega lá e prototipa uma coisa só. Né? Meus jobs, às vezes, a gente prototipa uma coisa só, mas às vezes o cara quer mais coisas. O cara quer, sei lá, quer 10 ideias. Eu não preciso fechar uma ideia. Sim, entendi. Isso é tudo muito customizável, né? Então, essa é uma diferença bem importante, porque a gente é muito customizável. Eu não tenho muita preocupação com o hype, assim, sabe? O lugar tem que ser incrível, tem que ser um chefe peruano que vai fazer uma comida linda e vão ter fotógrafos com gruas. Essa não é a Troublemakers, cara. A Troublemakers é outra coisa. Ela customiza, se ela tiver que fazer aqui nesse café o sprint para resolver um problema e for possível, a gente vai fazer. Porque a gente é apaixonado pelo problema e não só pela experiência. Embora a experiência eu acho que é muito importante, eu acho lindo, inclusive. Então, essa é uma coisa. E outra coisa que tu perguntou, para embalar a resposta, sobre rede, né? Cara, a gente trabalha com rede tipo de freelas e inclusive de profissionais. Hoje em dia é uma coisa legal, né? Por exemplo, um profissional de uma empresa fodida ganha status participando de um job de outra empresa. Isso, alguns anos atrás, era inconcebível. Hoje é super legal ter um cross de profissionais, né? Isso. Então, mesmo quando estava na agência, eu fui chamado para alguns trabalhos, eu podia fazer. E eu fazia, publicamente, postando, porque é legal isso, assim. E a gente usa uma rede muito legal, então a gente tem uma rede hoje, por exemplo, de planners com mais de 600 nomes, assim, super legal, de planejadores, de designers também. Então a gente pluga por projeto, assim. Eu ainda sinto falta de uma galera mais fixa, assim. Eu estou num momento agora de entender um pouco o meu modelo de negócio. Eu sei que a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque dá muito trabalho também tu ficar trabalhando muito com freelas, né? No sentido de que o cara não sabe exatamente como a gente pensa, o cara não sabe como a gente trabalha. Tem uma parte de ensinar muito, uma parte que poderia ser mais básica. Então eu tô agora... Tô quase com uma onda de investimento aí rolando, tô com umas coisas assim para poder estruturar um pouco mais. Eu acredito muito no modelo de uma equipe vestindo a camisa, mas também nunca vou abrir mão também das pessoas de fora, que trazem um frescor. Eu acho que o híbrido, no meio do caminho, é a melhor coisa, assim. Mas a gente hoje trabalha isso. A gente tem umas pessoas fixas, normalmente são pessoas muito júniores, e aí as outras pessoas, líderes de projeto, a gente pluga por projeto, né? Pessoas mais sêniores também. Pessoas mais sêniores. Porque a gente ainda não tem fôlego para suportar grandes salários o ano inteiro. Claro. Porque tem uma coisa interessante, assim, a empresa é muito nova. Eu não sei qual que é real, assim. Chega um mês que tu fatura, sei lá, 250 mil reais. Nossa, que legal, né? Só que tu não sabe se aquilo ali foi uma sorte, vai acontecer o ano foi inteiro, um vento, ou não, é o dobro ou não. Tu não vai faturar nada, ninguém vai fechar mais nada por um ano. Porque rede social, like, comentário não paga conta, né? A gente está vivendo esse tempo, assim, né? Então tem um equilíbrio aí entre essas coisas ou outras. Mas basicamente a gente trabalha nesse modelo. É um modelo de pluga e despluga, né? Se tu parar para pensar, por exemplo, uma bike dessas que tu aluga, uma Yellow da vida, ela é uma bike caríssima. Sim. Se tu ficar com a Yellow andando 10 dias em São Paulo, tu vai pagar o preço, sei lá, de 2, 3, 50 bikes. Nunca fiz o cálculo, tô vendendo um ponto aqui. A gente também, né? Então a gente não é uma empresa barata. A gente se torna barato, democrático, acessível, porque o cara vai pagar pelo que ele usa. Então eu consigo chegar num diretor de criação que ganha um puta salário e usar esse cara por 2 dias. E aí um cliente que não é rico, um cliente que não é do eixo de São Paulo, pode pagar. Tá? Por exemplo, a gente vai no Sul, tu não consegue, uma empresa do Sul não consegue trazer um diretor desses para vir trabalhar funcionário, de maneira geral, né? Claro que tem empresas muito grandes, mas enfim, de maneira geral não consegue. Mas se chamar a Troublemakers consegue plugar esse cara no job de 2 dias. Que é a lógica da bike, né? Tu paga aqueles 5 minutos que tu anda, então aí custa R$5, ok? Então a lógica é essa, é uma lógica de pluga e despluga. A rede só existe por isso, por tu poder plugar e desplugar, tu poder curar pelo assunto,
Porque, cara, pensa assim, ó, as agências hoje estão mudando muito, né? Agências super modernas, tipo, sei lá, IKQA, RGA, a própria Widen começa a pensar coisas assim. Empresas que estão indo nesse Mutato, né? Tô fazendo um trabalho super legal disso. Começa a entender que cada job precisa um tipo de gente. Porque até pouco tempo atrás, tu tinha instalado lá as pessoas que iam resolver o problema e entravam em qualquer problema. Então, se entrasse um problema de... Eu brincava muito que é tipo um restaurante, né? O cara chegava e dizia assim, quero comer churrasco. Tá, mas todo mundo ali tá pronto pra fazer sushi. E aí o cara tinha que se virar, assim. É muito louco pensar, né? Tu tinha uma estrutura de especialistas. Então, eu sou planner, tu é redator, tu é mídia, tu é não sei o quê. Tá, mas e se entrar um problema de show de rock, live, marketing, sei lá o quê? A gente direcionou muito tempo as resoluções de problemas baseados no que a gente tinha dentro de casa, né? E também fora o direcionar, é um puta clichêzão do futuro do trabalho, não sei mais o que aí, mas tipo, operou-se por muito tempo num modelo de escassez. Deixa eu tirar esse profissional do mercado e deixar ele aqui dentro, porque assim ninguém mais vai ter acesso. Sim. E nesse modelo que você fala, já que nesse momento que gera status, puta, é legal, olha essa parceria que a Troublemaker fez com a Mutato, lá inventa uma parada assim, olha que legal, puta, conversou. Então assim, tá todo mundo feliz, todo mundo legal, tira aquele funcionário que tá 60 horas sentado naquela mesma cadeira para um outro lugar, pensa, porra, todo mundo posta, todo mundo fica feliz, todo mundo sai do lugar, parece um modelo mega frutífero mesmo. Assim. É que se tu pensar assim, antigamente, cara, o cara que era o freela era aquele cara rejeitado que não conseguia emprego. Hoje tá muito invertido isso. Então, tu olha o mercado de design, por exemplo. Tô falando globalmente. Até, cara, os designers mais fodidos ficam em casa e escolhem o projeto que vão entrar. Fazem a curadoria de projeto de acordo com o que ele se identifica e tal. Então, eu tenho uma pergunta pra ti. Depois que tu sai das agências, tá? Tu lida bem com esse momento de não ter trabalho? Entende? No sentido assim, ó, cara, eu tenho tempo livre. Não. Eu não estou produzindo nada, isso é ok? Porque assim, esse é um medo, é um receio que eu tinha quando saí. Eu falei assim, cara, eu não estou fazendo nada. Quarta-feira à tarde, tá tudo bem eu ir para um café. Eu lembro que você postou, conectando com essa pergunta, eu lembro que você uma vez postou assim, toda segunda de manhã eu vou tirar para ler. Né? Era então, eu tentando, tipo, né? Isso. Era eu tentando entender, né? Eu acredito muito nisso, cara. Tirar uma manhã para ler, tirar uma manhã para estudar, até porque isso é referência, isso é trabalho, né? Mas para ser bem honesto, assim, cara, eu tive que voltar pra terapia, assim, porque eu não sei lidar com isso, né? Eu não sei lidar com o descanso. Eu sou muito escravo, assim, muito trabalhador, muito obcecado por fazer a coisa. Então, quando eu tô sem projeto, cara, eu tô lá inventando, postando, pensando, eu não consigo... Eu tô vendo um episódio de alguma coisa na Netflix e no meio começa a vir ideia, eu abro meu Trello, se eu abrir meu Trello aqui é uma vergonha, assim, tem 37 mil ideias pensadas já lá, esperando ser executadas. E isso te torna uma pessoa muito exausta, né? Mentalmente. É muito complicado, assim. Mas é uma coisa que eu trabalho, assim, cara. Sei lá, eu acordo muito cedo, por exemplo. Eu gosto muito cedo pro trabalho. Eu gosto... Quando eu não tenho projeto, não tenho nada assim explodindo, eu saio, sei lá, 4 da tarde. E aí eu vou correr no parque 4h30. Eu me sinto muito culpado de estar fazendo isso ainda. Isso. Muito, muito, cara. É uma coisa... Obrigado. É uma coisa milenar, né, que a gente carrega. Mas tu sabe como é que tu resolve isso, né? Indo, forçando, topando, relaxa, descansa. Mas é uma coisa que eu ainda não sei lidar, não. É muito novo pra mim, né? Cara, e se tu é um empreendedor, tu sempre vai ter job. Independente dos jobs dos clientes, tu sempre vai ter um job, tu sempre vai ter uma preocupação, tu sempre tá pensando no teu modelo de negócio, tu sempre pensa como é que tu pode arrumar dinheiro para contratar os caras. Cara, tem umas 10 pessoas que eu já quero contratar. Eu adoraria, tipo, amanhã botar elas aqui e a gente ia ser uma empresa das mais criativas, sei lá de onde, do mundo. E eu não posso contratar esses caras. Sim. Então, isso por si só é um job 24 horas. Ficar pensando como é que eu contrato esses caras. O que eu faço para contratar esses caras? Essas pessoas, né? E se tu não... E quando tu tem uma posição dessas, né? Que tu é dono, ou que tu tá empreendendo, ou que tu tem um modelo que é uma montanha russa, né? Tem 60 dias que eu não consigo responder meu WhatsApp e depois eu não tenho nada. É tu que tem que administrar. Sim. É tu que tem que virar a chavinha do pessoa física por pessoa jurídica. É tu que tem que deixar cair a caneta. É tu que tem que... Isso é bastante complicado, assim, é uma pergunta bem interessante. Então, eu fiz coisas experimentais como aquele post, eu ainda faço. Tempo atrás, agora essa semana mesmo, né? Eu estava lendo um livro, tirei um dia inteiro, fiquei lendo. Mas tu sente culpa, e isso é uma coisa bem maluca, porque pensa só. Se tu fica uma manhã inteira lendo um livro, e aquele livro te dá um insumo que fica na tua cabeça,
E aí, na hora do vamos ver, sprint pegando fogo, aconteceu comigo recentemente, cara, o cliente querendo te matar, tipo, não tá entendendo onde é que aquilo ali vai chegar, e o tempo tá passando, nós estamos no segundo dia. E aí tu tira da cartola um insight que vem de uma conexão. Tava lendo agora o Clóvis de Barros sobre realidade. E aí aquilo ali faz os caras entender o negócio. Tipo assim, então, na verdade, resolver um trabalho de 200 mil reais custou uma manhã. Olha que maravilha, assim, sabe? Se a cada manhã de leitura eu ganhar 200 mil reais para resolver um trabalho, Excelente. puta modelo de negócio, né? Trabalhar um dia por ano. Mas é uma baita pergunta. É muito difícil, cara. É muito difícil tu desligar e virar a chavinha. Tu tem que contar um pouco com teus amigos, tem que contar, tipo, eu tenho hobby de piano, eu tenho hobby de esporte, eu corro, eu cozinho. Se eu não tivesse essas pequenas desculpas, porque a Troublemakers, ela é 24/7, né? Ela não para. Ela não tem como parar. É insano, assim, um negócio meio... Tem uma hora que até tu se sente, eu não sei como é que são os outros empreendedores, eu até tenho conversado muito pouco, mas eu adoraria saber, e quem quiser pode me mandar mensagem e contar, como é que essa galera se sente... Eu me sinto às vezes meio refém dela, porque como eu te falei, tu lança um negócio, eu estava cansado do mercado publicitário, eu queria fazer isso, eu fiz uns pilotos, tal, super legais, eu lancei a empresa... Sim. E aí chega uma hora que a empresa, assim, tá, em termos de acionista, eu sou o dono. Mas ela não é mais minha. A empresa não é minha. A empresa está ali online. Somos Troublemakers no Instagram, a empresa tem o site, a empresa está sendo comentada, a empresa saiu na capa da sei lá o quê. Então, nesse momento, ela não é mais minha. Ela é um troço que já está na rua, disponível para qualquer um. Tipo, se um planner tá curioso, ele vai mandar uma mensagem. Se um cliente quiser contratar, ele vai pedir um orçamento. Sim. Se alguém quiser achar para dar palestra. Então, assim, ela é um troço vivo. E eu tenho a impressão, às vezes, que a empresa tem mais perna que eu. Sabe? Sim. A empresa vai e ela vai virando um monstro. Tipo, Stranger Things, aquele monstro vai crescendo, se juntando. E tu é uma coisa pequenininha que tenta correr atrás, assim, dizendo, cara, eu quero acompanhar esse negócio. Só que tu é um pobre ser humano limitado, né? E é interessante, assim, eu queria entender até dos outros empreendedores. Como é que eles fazem para não se sentir refém? Eu me sinto meio refém da empresa. Tem umas horas que eu tenho vontade de, tipo... Porque, sei lá, se tu tá num emprego e tu tá se sentindo no caos ou refém, tu fala com teu chefe, tu dá um sumiço, tu tira férias, E a empresa não, cara. Aonde eu for, esse troço vai comigo, assim, tipo... Mês passado, teve um dia que eu acordei 4 da manhã com insônia, eu tentei dormir mais, não consegui. Sabe quando você fica tentando dormir? Opa. E aí deu 5h15, eu digo, fudeu, perdi. Acordei, fiz um café, sei lá, 5h45 eu tava chegando no New York. E aí tu começa a pensar, caramba, o que tá acontecendo, né? Eu lembro que eu li um tweet, eu respondi esse tweet, assim, da Thaís Fabres, da 6510. E aí, no episódio, no podcast do Cris Dias, ele entrevistou ela e tal, e ele descreveu a Thaís como uma das pessoas mais bem resolvidas, assim. E aí eu tive a prova nesse tweet que eu respondi, assim, eu perguntei, tá, você... E ela tava conversando com o Cris, se eu não me engano, no Twitter, e ela falou assim, eu perguntei, vocês se dão bem com essa quando não tiver trampo? E ela me respondeu assim, sim, porque eu sei que... eu não preciso ficar esperando, ela descreveu mais ou menos assim, eu não preciso ficar esperando na frente de um computador um trabalho, porque eu sei que isso não vai me ajudar tanto a trazer mais trabalhos, e eu sei que logo ali depois vai vir outros trabalhos e eu preciso ocupar esse tempo comigo. Eu falei assim, cara, libertador, assim, poder pensar, e ela tá né? num nível de maturidade, assim, empreendedora, isso. até maior que o meu, né? Por exemplo, para mim é tudo muito recente e é maravilhoso, deve ser legal, e realmente é o único caminho possível. É você acreditar nisso. Porque, cara, eu acho que a gente já conversou sobre isso até em algum momento. Porque o empreender... Eu não sei muito bem a definição de empreendedor do livro, né? Mas, para mim, o empreendedor é tu ir para casa ao ponto de voltar no dia seguinte. Tão simples quanto isso, assim. Então, tu tem que acreditar em um monte de coisa. Tu não sabe se o telefone vai tocar, tu não sabe se vai ser legal, tu não sabe se vai ganhar dinheiro, né? Então... tu vai pra cá, tem dias que dá tudo errado, né? Tem dias que, assim, os caras sacaneiam horrores, cara. Eu passo umas experiências que diz assim, eu tenho vontade de, tipo, matar a pessoa, ou de não... Às vezes é matar a pessoa, às vezes é ficar tão triste ao ponto de, cara, não vou voltar amanhã. E aí tu vai pra casa, pede uma pizza, toma uma cerveja, e aí acorda e vai de novo. Empreender e ir de novo, né? Esse eu acho que é uma leitura, assim, que eu aprendi nesse tempo. Maravilhoso. Tá, eu queria chegar um pouco mais próximo do seu background, assim.
você, como um profissional que evadiu das agências, você tem Gostei desse termo, evadir. pra não Parece dizer... o alarme de incêndio, toca e as pessoas saem às correndo. Vezes é, às vezes é. Então, assim, eu queria te perguntar que problemas, assim, para eu não botar uma carga muito pesada em cima só das agências, mas que problemas da indústria como um todo você tenta romper no seu dia como um líder e como uma pessoa que tenta conectar as outras pessoas. Assim. Então, que problemas que você diagnostica na indústria inteira e você tenta romper como um líder? Assim? Eu sempre tomo um pouco de cuidado, embora eu sempre bati muito nos problemas das agências, mesmo estando de dentro, porque eu tenho uma certa... Acho que eu tenho uma certa consciência, eu nunca fui muito deslumbrado com o glamour publicitário e tal. Só que, por outro lado, eu acho que a outra ponta também é verdadeira, assim, que é muito feio ou muito chato a gente sair dando porrada e achar tudo uma merda, sendo que tu fez a tua vida lá. Esses dias eu dei uma entrevista que não saiu ainda, mas que eu até disse, cara... As minhas experiências na agência me ajudaram a ser o que eu sou hoje. Então, tudo que eu tenho e que eu sou e a possibilidade que eu tenho de fazer as coisas que eu estou fazendo vem de lá. Inclusive as coisas não legais, né? Tu tem que ter uma coisa de gratidão, assim. Então, eu acho que, inclusive, tem muita coisa errada que eu aprendi, que eu corrigi no meu modelo, mas que eu acho que os próprios líderes das agências gostariam de mexer. Às vezes não é uma falta de vontade, mas é uma máquina e tem que bater a meta e tem o grupão que quer o faturamento. Então tu tá inserido numa confusão que tu não consegue sair. Eu conheço um monte de gente que queria sair. Cara, eu sou muito consultado para pensar assim, como a gente poderia ajudar a agência a dar um passo aqui ou ali. Então, mas sem dúvida, a gente aprende muito como não fazer também, né? Então, coisas como, por exemplo, eu nunca entendi por que as agências tratam melhor os prospects do que os clientes. De maneira geral também. Não estou falando de uma agência A ou B ou C, ou que eu trabalhei ou que não. Mas de maneira geral é assim. O cliente do dia a dia tem um atendimento ok, que é legal. E na concorrência vai todo o board. Na concorrência surge R$80 mil para fazer uma pesquisa. Entendeu? É força máxima. Os caras jogam assim... Sendo que se tu botasse força máxima no cliente da casa, será que tu não podia pegar uma área que não tinha? Será que tu não podia fazer um trabalho proativo, off-briefing e coisas do tipo? Então, eu nunca entendi isso. Nunca entendi a separação do balcão, né? Aquela coisa assim, puta, não mostra pro cliente ainda, porque o bicho ainda tá meio frágil e o cliente não vai entender. Tem uma cultura de, vamos lapidar melhor, porque senão o cara não vai entender, então deixa lá, segura, adia a reunião. Eu nunca entendi isso, né? Porque nesse jeito de trabalhar das empresas como a minha, não só da Trouble, mas... Cara, se o cliente não gosta da premissa... Tipo, imagina numa agência um processo linear, né? Tu trabalha 10 dias numa premissa de planejamento que dá para virar uma campanha criativa, uma sacada criativa, e aí tu vai apresentar para o cliente e o cara não concordou com a premissa. Então, a agência inteira trabalhou 30 dias. Claro, isso está mudando. Acho que hoje em dia já tem uma validação, já tem uns steps e tal. Mas eu nunca entendi esse processo de criação linear. Eu nunca entendi o conceito de criativo, como a gente conhece. Isso eu resolvi na minha empresa, assim, porque para mim criativo é qualquer pessoa capaz de criar. Você diz o conceito de um profissional criativo. Porque criativo é a capacidade de criar, né? E quando a solução ela é multi, antigamente a solução era um print e um filme. Hoje a solução é, cara, vamos fazer uma loja conceito. Para criar uma loja conceito, tu não precisa talvez do melhor redator do mundo, ou talvez, sei lá, tu precisa de pessoas diferentes, tu precisa de um cara de experiência, tu precisa de um cara de experiência de loja, tu precisa de um cara de franquia. Então, no fim do dia, todo mundo é criativo. A indústria é criativa, logo as pessoas todas têm que ser criativas. Essa segmentação de departamento é um troço que eu, por exemplo, não gosto. E na minha empresa eu já resolvo isso. Se tu olhar lá nossos beliefs, né? Que eu tenho lá para, inclusive, não é para mostrar para o mercado um texto bonitinho, é para eu lembrar todos os dias. Por exemplo, pessoas em primeiro lugar. Pessoas, primeiro lugar mesmo, assim. Então, sei lá, tempo atrás tinha uma planner que estava num momento de falta de grana e, cara, a gente pagou ela antes de receber. Detalhe, a gente podia, graças a Deus, mas assim, a gente acredita muito nisso, cara. Em relações, antigamente era feio, né? A relação profissional, a relação pessoal. A gente acredita em relações
pessoais profissionais ou profissionais pessoais. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que tu pode saber o teu limite profissional, mas ao mesmo tempo tu pode ser gente. Então a gente acredita nisso e a gente aprendeu isso do mundo que a gente veio, com as coisas que a gente não gostava de lá, né? Essa coisa de todo mundo cria, todo mundo pensa e todo mundo cria. Eu odeio, inclusive, eu falei do conceito de criativo, mas podemos falar do conceito de estrategista. Tipo, imagina assim, cara, quantas vezes eu vi que quando a gente tem que pensar alguma coisa, chama o cara do planejamento, que é o planejamento que pensa. Tá, então o resto todo mundo é burro, né? Eu odeio essa fama de guru de planejamento. Aliás, eu acho que isso fez mal ao planejamento. Sim. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo pensa, todo mundo cria, todo mundo bota a mão, todo mundo faz, todo mundo tá afim. E isso faz as pessoas irem para o mesmo lado. É tipo um barco onde todo mundo rema mais ou menos para o mesmo lado. Muitas vezes eu vi numas agências, nos modelos mais antigos, onde cada um tá remando para um lado e o barco fica dando volta, assim, sabe? Tipo, imagina cada um com o seu remo, assim, cada um tem uma agenda. A minha agenda é prêmio, a outra agenda do cara é o propósito da marca lindo no brand book, a outra agenda do cara é faturar. E aí é uma coisa meio louca, assim, de se pensar. Então a gente tem muito essa coisa na parede de que a gente busca, o que a gente aprendeu, né? Eu evito pra caramba storytelling barato, assim, sabe, essas bullshitagens que ficam bonitas, porque é um convite muito interessante. Tu fazer um sprint, por exemplo, o cliente fica feliz porque ele está lá deslumbrado, está fora da rotina dele, e aí tu vai lá, vende qualquer palavrinha, vende qualquer frasinha de efeito, eles adoram na hora, eles compram no embalo, e aí tu vai embora e no dia seguinte o cara olha aquilo e nada faz sentido, vira um keynote daqueles que ficam andando para lá e para cá e ninguém sabe o que fazer com aquilo. Cara, assim, isso me deixa muito, muito preocupado, assim. Então eu tento corrigir, na verdade, as coisas das agências, as relações mais tóxicas, o dia a dia, a coisa do multitask também, né? Que é uma baita de uma mentira. As pessoas acham, não, sou multitask, acho que isso é legal. Depende, né? O custo da interrupção, né? Você está lá na agência, num processo, teu cérebro está trabalhando e de repente alguém toca no teu ombro, assim, você tem que tirar o fone. Quanto custa aquilo? Né? Dizem que tu perde 20 minutos de processamento cerebral para voltar. Então, cada toquezinho no ombro, tipo, oi, tudo bem, posso perguntar uma coisa? Faz isso vezes 20. Quanto tempo a gente perdeu? Quanto custou de dinheiro? Porque no fim é dinheiro, né? Dinheiro dos outros, inclusive. Então, a gente tenta, de alguma forma, romper um pouco essa... Mas eu até sou um otimista, cara. Eu acho que até as agências mesmo estão ligadas, sabe? Eu vejo coisas bem legais, eu vejo exemplos muito legais de agências tentando... Essa lista toda que eu estou dando, assim, de relação tóxica, de ego, de processo linear, de cliente longe, já não é uma realidade absoluta, assim, sabe? E eu acho que isso até... Eu acho que empresas que fizeram isso fora têm até um poder de influência para dentro maior do que talvez quando essas pessoas estavam lá. E eu não estou falando nem só da gente, assim. Às vezes, quando pessoas que nem eu, conheço um monte, que abriu um monte de empresas dessas, estavam na agência, talvez não tinham capacidade de impactar tanto quanto elas irem para fora, subirem a barra para um outro jeito de fazer, isso aí dá um ibope e a agência depois entender que esse é um caminho legal. Então, a gente acaba servindo um pouco de inspiração para mudar uma coisa que a gente sempre quis mudar. Eu duvido que uma pessoa seque e torça contra o desenvolvimento das agências. Tipo, eu adoraria ver as agências muito melhores do que estão, por exemplo. Só que aí depende também dos outros quererem se ajudar, né? Acho que tem um negócio muito interessante que rola, não sei se vocês já pensaram nisso, que é... quando tem umas lideranças dessas, assim, de figurões, de agências, de maneira geral, tem uma coisa meio... Tem muito medo por trás do comportamento, sabe? Essas pessoas, elas latem, mas no fundo elas estão morrendo de medo, assim, tipo... então, assim, quando surge um conceito novo, vamos pensar assim, sei lá, storytelling ou design thinking. Quando surge, a primeira reação dos figurões do mercado, a primeira é zoar. Não, zoar, antes de qualquer coisa, tirar onda, assim, não é nem rejeitar. É tirar onda, fazer piada, rir da cara pra caralho, não, beleza. A segunda reação é ignorar. Esse troço aí, de novo esse assunto, não falo mais disso e tal, dar uma ignorada e afastar. E aí o que acontece? Passa 1, 2, 3 anos, aquilo ali passa a ser uma coisa incorporada pelo mercado, e aí você vê os medalhões, 3 anos depois, irem para a capa das revistas do trade ou da coisa, falarem, não, acreditamos em cocriação, aqui nossas coisas são diversas, não, porque todo mundo tem... Não tem. Quem está lá sabe que não tem. Ou sabe que não tinha, pelo menos. Então existe uma
existe uma certa infantilidade, palavra pesada, mas ok, de rejeitar um negócio que seria muito bom para acelerar o processo. Porque, vamos parar para pensar. Eu sou um pobre executivo, tipo assim, um pobre no sentido de um mortal de um executivo de qualquer agência. Eu não tenho nenhuma capacidade financeira de fazer uma grande transformação de impacto. Não tenho grana para investir, não tenho nada. Eu do nada consigo montar um negocinho que vai indo, que impacta, que ganha espaço, que inspira pessoas, que incomoda o jeito de fazer e que de uma forma ou outra inspira uma outra empresa rica a pensar. Se essa empresa rica tivesse entendido isso lá no dia zero, 2, 3, 5 anos antes, ela tinha muito mais capacidade do que o André, um mero mortal indivíduo, né? De se movimentar com muito mais poder, com muito mais impacto. Isso é muito louco de pensar, né? Tipo, como é que a pessoa física consegue dar uma baita volta e fazer um impacto e aquela pessoa jurídica grandona que tinha tudo na mão, que tinha dinheiro, que tinha suporte, que tinha gente talentosa, não consegue. É muito maluco pensar. E eu acho cruel, o que eu acho cruel nisso que você levanta é que eu já falei sobre isso outras vezes, mas agora você pontuando fica ainda mais nítido assim para mim, que com as pessoas que precisam sair desses espaços, vou botar aqui entre aspas, mas seguros da CLT, do não sei o quê, porque já não acreditam mais e sejam quase empurradas para fora para que façam movimentos no mercado e que o mercado se inspire neles de novo. É um ciclo assim que, por que você não deu oportunidade para essas pessoas se movimentarem lá dentro, entende? Então, tipo assim, você obriga essas pessoas a saírem, a se sujeitarem a, às vezes, pessoas que não têm o viés empreendedor, por exemplo, a ir para isso e tal, e abrir mão da sua segurança, de novo, entre aspas, assim. Mas, e aí você olha para aquilo depois, vamos conversar. Ou ainda, um segundo movimento que acontece, que eu vejo nas consultorias ágeis, por exemplo, quando as consultorias chegam para trampar junto com as marcas, com aquela agência que aqueles profissionais, 2, 3 sócios estavam. E aí essas pessoas resistem. Não, deixa que a gente entende dessa marca aqui. Cara, isso é muito... É que tem muito protecionismo e medo por trás, né? Vai roubar meu cliente. E no fundo o cara tem medo. A pessoa, ela tem muito medo de perder a sua autoridade. Acho que não chega nem a ser business, porque tem muito ego, tem muito comportamento de ego antes do dinheiro, antes do negócio em si. Sim. Não é todo mundo que pensa o medo do negócio de perder o conta. Tem gente que pensa o medo de não ser mais o grande figurão que é. Fragilidade, assim. E aí tem muito medo, e o medo leva... O medo, quando é uma característica velha, leva a uma rejeição. Porque hoje, quando tu tem medo, tu tem que se abrir, né? Essas coisas, todas essas teorias de vulnerabilidade e tal. Se tu tem medo, é aí que tu tem que botar um pouco o pé lá pra sentir. Pra perder o medo, pra se abrir e deixar com que o mundo mais aberto te empurre pra esse novo. Se tu rejeita, tu é o cachorro que caiu do caminho da mudança, sabe? E aí o caminho vai embora, e aí depois tu vai ter que correr atrás. E aí fica uma coisa duplamente horrível, porque além de tu ser um cara que fica com fama de velho, de rejeitador, todo mundo tá vendo que por trás daquilo você tá morrendo de medo. Porque se você é seguro de si, e você é um guru, e você é um genial, você não tem medo de moleque ali que tá falando uma outra coisa. Você vai junto. Agora, se você rejeita, e aí passa os dias, e aí aquilo ali vira o novo, vira o normal, vira o legal, aí você vai dizer, quando você diz assim, não, nós aqui somos uma startup, nós acreditamos em co-criar. Cara, aí soa como um discurso completamente não proprietário, né? Empresa nova, assim, empresa velha fica dizendo, não, a gente aqui agora tem pensamento... Nenhuma startup diz que é startup, né? Começa por aí. Tu não vê uma startup dizendo, oi, somos uma startup. Startup tu é, ou tu não é. Então, quando a empresa começa a dizer que é nova, que faz co-criação... Cara, eu não preciso dizer que eu faço cocriação. Tu abre o Instagram e visualmente tu vê a minha cocriação. Então, quando começa esses papos, é muito interessante pensar, né? E eu acho que tem muito oportunismo também. E aí é uma questão de sobrevivência, assim. Eu sou muito crítico, a gente pode entrar em 1000 assuntos, mas, por exemplo, eu vejo os movimentos das lideranças e eu vejo assim, cara, muita gente, eu não vou atribuir, eu ia falar um número, mas sei lá qual é o número.
Cara, nitidamente tem muitos heads que estão trabalhando para melhorar os seus LinkedIns. Claro. Que estão trabalhando para serem mais empregáveis no Google, serem mais empregáveis no Facebook. Então circula aqui, circula lá, vai para o South by Southwest, mas não vai lá para pegar um negócio novo e trazer para o seu time, mudar o jeito que a agência opera e peitar o dono da agência e incomodar ao ponto de... É difícil gente que queira sujar a mão. Então tem muita gente oportunista também que no fundo tá pimpando a sua própria carreira com esses papos de tech, de startup, de não sei o quê, né? Cara, a área de planejamento, por exemplo, que é uma área que eu conheço, tipo... tem uma galera do caralho, mas tem um monte de oportunista, assim. Tem um monte de gente que não tem lá grande obra, tem a fama de guru e fica circulando no palco e tu não sabe exatamente qual o impacto que aquela pessoa está fazendo. No fundo, ela está usando os assuntos quentes ou, sei lá, assuntos que da vez para ganhar essa notoriedade, massagear o ego e se sentir importante. Só que tu não tá liderando a tua galera. Quem tá liderando quem? Tipo, essa pergunta é legal de pensar. Quem tá liderando quem? Eu vejo, por exemplo, os episódios que tu faz. Essa galera é líder. Tu citou aqui até a própria Thaís, o Cris, pessoas que ainda não vieram pro podcast em si. Mas, cara, quem desses caras que são situação... Vamos falar em situação e oposição. Quem da situação está liderando o pensamento novo? Eu queria saber, por causa do podcast, eu tenho recentemente descoberto o poder do projeto pessoal. Tenho falado muito sobre isso, assim. Queria saber como os teus projetos pessoais têm o Unplanned, quero que você fale disso, como isso te impulsionou a chegar até aqui. É difícil a gente, sei lá, acho que é difícil a gente pensar e separar o que ajuda no que, né? Porque a gente é uma máquina que vai indo, assim, é um todo, né? Mas eu acho que quando tu começa a fazer projetos pessoais, tu exercita empreendedorismo, tu exercita confiança. O Unplanned mesmo, cara. Acho que o Unplanned deixou uma bola quicando que é bem interessante. O Unplanned é um negócio que existe desde 2010, 2011. Em 2011 mesmo, ele chegou falando sobre que o planejamento tinha que deixar de ser... cheio das frescuras e dos sindicalismos e tal, e se abrir para a agência. E aí esse discurso é um discurso que 5 anos depois tu vê na boca dos figurões, mestres de planejamento do mercado, né? Aí depois, antes disso até, a gente mesmo achou que esse papo de se abrir na agência estava velho. E aí a gente começou a falar em se abrir para fora. Cara, South by Southwest, nós estamos falando de 2011, sei lá, desde quando. Então aí já não é mais se abrir para agência, é o estrategista em qualquer lugar. Tem textos de 2015, de 2016 que falam assim, cara, a revolução dos estrategistas. Estrategista é muito mais não é um departamento, é um comportamento. Estratégia e planejamento é tipo um vírus que se espalha. E não à toa hoje que tu vê todos os caras de planejamento, todos não, a maioria que largou e tá um no Google, um na IBM, um na Vivo, um na Ambev, um na WeWork, sabe, na Nike, na Mondelez, na Unilever. Tipo, é muito foda. Então aquela teoria toda de 2014 tá aqui. E o Unplanned é um troço engraçado, porque ele é um projeto que não tinha proposta de ir a lado nenhum para lado nenhum, não era um business, não era nada. Só que ele proporcionou um monte de coisas que até hoje está vivo, né? Tem cursos que eu vejo aí hoje que respiram na teoria do Unplanned. Tem coisa... E que bom, né? Porque quando a gente bota uma teoria pública é pra galera... Eu acho, às vezes, que falta um pouquinho só... um pouco de... Eu ia falar reconhecimento, mas não é reconhecimento, porque a galera tem até um reconhecimento, mas falta um pouco de... quase de gratidão a esse movimento, a quem liderou aquele movimento. E eu não estou falando de mim, estou falando de pessoas que estavam muito naquela onda. Sei lá, um Rafa Barreto, um Caio Manto, o próprio Carlos, que era sócio. Essa galera foi muito visionária no sentido de lançar uma nova visão de planejamento que até hoje está viva. Talvez o teu trabalho tenha um pouco disso. Tu sempre me fala sobre isso, então eu posso falar... E é muito foda, assim, pensar. Então, esses projetos pessoais, por exemplo, eu tenho um negócio de culinária chamado Prazer Comida, que agora está um pouco complicado por causa da Trouble, que eu não consigo... Mas, cara, tu vai pegando coragem, tu vai aprendendo. Isso é muito legal, assim, tu ser experimental. Tipo, dar na telha eu faço, sabe? Eu faço umas coisas no Instagram pra ver o que acontece. Eu faço uns posts. A Trouble, ela é muito movida à cultura maker, né? Ela é muito próxima, né? Muito. Eu não sei se tu viu, saiu essa semana uma matéria de capa, né? Sobre o quanto a cultura maker... Porque a cultura maker, de maneira geral, é aquela cultura maker de laboratório mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado, assim, porque...
A cultura maker é a galera que mexe com o eletrônico, com o robô, com a impressora 3D, com coisas desse tipo. Só que eu acho que aliás, o movimento maker, né? Só que eu acho que o movimento ele gera uma cultura. E a cultura, de uma maneira ou outra, impacta para sempre o jeito de trabalhar. Né? Eu dei exatamente esse depoimento lá. Tipo, o futuro do trabalho, ou o presente do trabalho, jamais vai ser o mesmo. A cultura do fazer, do mão na massa, do todo mundo junto, do co-criativo, muda o jeito de fazer para sempre. Não tem como voltar. Então, eu acho que, de uma maneira ou outra, a cultura maker ela acaba influenciando até as consultorias lá na ponta, até as agências, né? Ela vira muito mais uma inspiração de fazer de um jeito diferente. Eu já vi alguns posts seus sendo bem ativista, assim, no sentido de você relatava um certo, vou botar aqui entre aspas, na falta de uma palavra melhor, um certo canibalismo do mercado, assim. Então você colocava questões como, fui numa reunião, alguma ideia surge dali e isso aparece em algum momento depois no cliente. O que você acha que leva o nosso mercado a ser... A gente já falou sobre alguns problemas aqui que estão relacionados a isso, né? Esse protecionismo, esse escudo sempre erguido, esse cabo de guerra e tal. Mas o que você acha que principalmente leva a esse tipo de canibalismo, então, assim, entre as pessoas que estão nesse mercado? É bem complicado, né? Cara, acontece cada coisa, assim... Tem gente que diz assim, manda proposta. Eu vou dizer, mas a nossa proposta é uma folha de Word técnica. Claro. Mas eu precisava que pensasse um pouco o concept disso pra gente vender aqui dentro e tal. Aí legal, aí tu trabalha um pouco, faz uma cocriação com os caras meio de 1 hora, 2 horas. E aí tu entrega uma proposta já com um pouquinho de pensamento. E aí quando tu vai ver, o cúmulo do cúmulo foi essa proposta lá, virou o posicionamento da marca do cara, assim, 1 ano depois, sabe? Sei lá, meio ano depois. Esse é o dia que você diz assim, velho, não é possível. Só que aí eu tento fazer um exercício até de empatia, porque eu juro que eu não sei o quanto as pessoas sabem que elas estão fazendo isso. Isso. Obrigado. Eu não sei mesmo, cara. Porque as pessoas também... a realidade é completamente relativa e diferente de uma câmera que filma as coisas, nosso cérebro filma criando a história. Então, sei lá, onde uma câmera filma uma parede, eu já olho e digo assim, cara, se eu bater com a cabeça ali, eu morro. Né? Então, eu já processo o significado das coisas. Então, eu acredito que talvez os caras que peguem essa proposta e tem lá, eles acham que aquilo ali tá lá porque ele me disse, porque ele contou, porque... Depois ele faz. Aí, cara, tanto que eu nem vou pra cima do cara. No máximo eu faço um post desse de reclamação pra me sentir bem, onde eu nem exponho o cara. Eu nunca expus ninguém. Não, é verdade. Porque não adianta, assim. Ou, nesses casos, ou tu vai pro pau, aí tu expõe pra caralho, liga pro cara, discute, ou tu desapega. Então, porque se for legal, cara, tudo bem, tu usou, o cara vai dizer assim, não, isso já era nosso, isso já tava aí, não é bem assim, não é a mesma coisa. Cara, é um desgaste de energia muito bizarro. Então, eu não sei, cara. Eu acho, claro, que deve ter gente oficialmente sacana, oficialmente tosca. Sim. Mas eu acho que, no fundo, chega um ponto que as pessoas não sabem direito o que elas fazem. Repara um movimento bem mais simples do que esse que a gente está falando de problema empresarial. Às vezes, você faz um post. Eu faço bastante, uns no Twitter, principalmente. Eu não gosto de incomodar minha galera do Instagram com muita reflexão, mas enfim. Aí tu faz um post... Passa 1, 2, 3 dias, você vê aquele pensamento embedado numa frase de outra pessoa que tenha muito mais mídia, que tenha muito mais base. E é isso. Então, chega uma hora que quem que é o dono das coisas, sabe? Tipo, você vê muito, assim, frases de efeito que começam a circular que aparecem na boca do influencer da vez. E não foi ele que pensou. Tipo, acho que isso é uma coisa... E aí eu não sei, será que o cara sabe que ele tá... Chega uma hora que... Eu não sei, eu tendo a acreditar que isso é quase o normal, sabe? Ninguém mais ser dono de nada. E é difícil aceitar, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que... Tipo, a partir desse momento, nada é mais de ninguém. Não reivindicar muito por autoria, porque se tu começa a levar a sério, é muito triste, assim. Sei lá, então o mercado tem disso. Eu juro que eu não sei, mas eu tendo a acreditar que é muito mais vacilo e falta de noção e falta de atenção do que educação. Estamos nos encaminhando para o fim, falamos sobre vários temas e eu queria te perguntar, assim, para encerrar. Uma vez, a gente estava conversando e você explodiu a minha cabeça. Vou relatar aqui. Pro bem, né? Pro bem.
Você falou que, pô, pra Trouble eu tô tentando olhar menos pro currículo, pro portfólio e ver o que essa pessoa Legal. se adequa, né? Como é que eu faço essa pessoa funcionar na Trouble sem ter que saber exatamente por onde ela passou? Ou ainda se eu tiver que saber, é mais para eu saber que essa pessoa não é uma maluca, um louco, né? Mas assim, eu queria aproximar pessoas que tenham mais a ver com o espírito do tempo e o espírito da Trouble do que efetivamente as skills dela, né, as habilidades dela. Então eu queria te perguntar assim, o que você busca encontrar nas pessoas que você pluga dessa sua rede, o que você busca encontrar nessas pessoas que você chama para trampar com a Troublemakers e as marcas que vocês trabalham? Eu demorei para entender isso, por mais que todos os livros falem sobre cultura de empresa e tal. Eu criei uma empresa que tem uma cultura muito clara. Isso eu fiz, que tem a ver com o que eu acredito pra caramba. Eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso, eu acredito de verdade. Só que eu demorei para entender que as pessoas que eu tinha que plugar tinham que ter isso. Principalmente porque eu tenho a dificuldade de trabalhar por projeto. Normalmente você tem que plugar uma pessoa muito rápido, às vezes não consegue achar a pessoa exatamente que seria perfeita, né? Para aquele projeto ou para aquela sua demanda, nem tanto pelo assunto do cliente. E então eu contratei umas pessoas que trabalharam, fizeram ótimos trabalhos para o projeto, mas elas não tinham a coceira. Eu falo que é a coceira, né? Diz assim, o que eu trabalho? É a coceira, cara. É aquela coisa, porque É quase uma angústia, né? às vezes as pessoas confundem, porque troublemaker é um termo que está muito associado quase a uma coisa rebelde, ou rock and roll, uma postura exatamente bold. E nem sempre, e o bold é muito mais uma atitude do que uma forma. Você pode ser um cara super poético, quieto, e ser um baita troublemaker, né? Você pode ser delicado e ser um troublemaker. Não é exatamente não é só um comportamento, é um estado de espírito, né? E aí eu entendi que isso era cultura. Então eu comecei a entender pessoas, para mim 70% é isso, 30% é skill, claro. Mas para mim a cultura da gente é aquele cara que diante dos fatos e das situações, elas queiram mexer, elas queiram meter a mão. Porque é muito fácil não sujar a mão com qualquer assunto. Não vou falar de política porque, dá um puta BO, vão encher meu saco e tal, deixa pra amanhã. Só que nesse momento você é cúmplice do que tá acontecendo. Tudo bem. Então, o não se meter, o não se estressar é uma sopa quentinha com edredom vendo Netflix, né? E a Troublemakers não é para essas pessoas. A Troublemakers é para as pessoas que querem sujar a mão, que querem algo mais, que perguntam por quê, que não aceitam exatamente as coisas como elas estão ou de primeira. E aí eu demorei que eu preciso achar essas pessoas. É muito difícil, cara. Se eu posso falar, é muito difícil. Porque muita gente quer fazer projeto legal. Pouca gente quer construir uma empresa legal. E tem diferença bem grande. Tipo, a Troublemakers é um latifúndio de espaço para qualquer pessoa do mundo achar o seu espaço. E se você chama uma pessoa para fazer um projeto de 60 dias, raramente ela vai ocupar um espacinho um pouquinho maior do que aquele ali que mais ou menos está definido. Essa é uma provocação bem interessante de deixar quicando, porque existe muito ativismo e existe muito desejo, existe muito flerte com a revolução, com o novo, com fazer diferente. Só que aí a hora que tá ali o espaço, tá ali a empresa, tá ali, não vai. Tipo, o cachorro preso fica louco pra correr, solta. Já viu? Tem até um meme, né? Os cachorros ficam brigando no portão, o portão Quando abre e solta... para. Exato, é exatamente isso. Então, assim, cadê as pessoas para fazer isso, por exemplo? Cadê os troublemakers de alma? Independente do formato, de onde, de skill, de cargo, de qualquer coisa. Cadê essas pessoas para abraçar um pouco, para pegar junto? Tipo, sei lá, a gente faz uns posts lá, super pensando, a gente compartilha trabalho, a gente está trabalhando com... é bem relevante o nosso trabalho, no limite que a gente tem, claro, mas é um trabalho que é muito sério que a gente faz. Aí, sei lá, tem 35 likes num trabalho que custou nossa vida por 60 dias. Aí tem outro cara lá fazendo careta que tem 1 bilhão de likes. E aí tá todo mundo impulsionando umas coisas que não vão fazer a revolução. Cadê essas pessoas suportando um pouco as empresas da revolução? Porque é muito do caralho tu querer... quero que as agências se ferrem, quero que as empresas novas quebrem o mercado, quero não sei o que e tal. Só que na hora de suportar, tu vai no teu Instagram, tem 3, 5, 10 mil pessoas. E aí tu tá lá no Creative, qualquer coisa, tem 300 milhões de likes. Porque no fundo todo mundo quer um
carguinho, empreguinho. É uma provocação interessante. O quanto essa revolução é flertada, desejada, no qual você reverbera que você quer a revolução, mas do quanto você está colaborando para que a transformação ocorra. E aí eu acho que tu pode separar entre quem é troublemaker e quem não é, né? Acho que é por aí, assim. Acho que as pessoas deveriam muito sair de um piloto automático e transformar... Porque a galera é muito entusiasta dos movimentos novos. Só que eu acho que elas deveriam ser maker. Ou makers dos movimentos novos. Tipo, o que as pessoas... Vou sair um pouco da trouble, porque senão parece assim, tá pedindo ajuda para tua empresa. Sim, claro, porque a gente precisa de ajuda sempre. Porque a gente está lutando contra um status quo. Mas assim, o podcast... Cara, olha o nível do conteúdo das conversas. Eu ouvi todas que vocês gravaram. Olha as conversas que do caralho que foram. O que a galera que quer revolução tá fazendo com esse conteúdo? Só pra gente pegar um exemplo nosso, assim, fechadíssimo, Sim. que é um minúsculo. Tem milhões de pessoas fazendo isso. E que bom. Por que as pessoas também que desejam a revolução não são um exército, não são soldados dessa revolução? Então a galera flerta muito com uma mudança, mas quem que tá sujando a mão pra mudança acontecer? É um convite que eu faço pra todo mundo acompanhar, seguir. A gente mesmo agora tem uma série de conteúdo que a gente produz, a gente está por aí, a gente é super aberto, a gente toma café, a gente conversa, a gente quer todo mundo muito perto. Então eu acho que não só a gente, as empresas concorrentes, as pessoas que largaram, os amigos que estão tentando empreender, é muito duro lá de cá. Então se você aí da ponta, que ouve, que quer, suporta o Lucas, suporta o Forest, suporta as pessoas que estão se sujando para de alguma maneira ajudar na revolução. Senão fica lindo, a gente fica lá sentadinho no cargo dizendo que é tudo uma merda, que vai acabar, que vai mudar, e no fim do dia abraçado na cadeira, né? Eu acho que esse é um recado legal, assim, é um convite para todo mundo ficar muito perto. Eu tenho certeza que tu precisa de ajuda, eu tenho certeza que eu preciso de ajuda e que todas as empresas precisam. Porque no fim do dia a gente é muito pequeno, né? A gente é muito fragmentado ainda. Então... é quase como tem aquele papo do compre local, né? Nesse caso é compre a revolução. Se abrace, se plugue, ajude, inspire. E eu não estou falando de cliente, de dinheiro, nada. Às vezes é colo, às vezes é carinho, às vezes é incentivo, às vezes compartilha. Lê a frase para você, compartilha. Elogia, promove. Eu queria encerrar te agradecendo teu tempo e dizendo que, de fato, o André sempre foi uma pessoa que, desde o começo, assim, eu mandei um recado no Instagram, assim, na hora já, tá legal, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos ficar sempre perto, é legal, é importante. Então, de fato, corroboro essa opinião, compartilho desse desejo de encontrar mais pessoas ainda que estejam desconfortáveis com o status quo e possam mudar de alguma forma. Mas eu queria te agradecer dizendo que, você também é uma inspiração, assim como todas as pessoas que já passaram aqui e ainda vão passar. São olhares assim que inspiram a gente a mudar daqui também. Valeu mesmo. E eu fico super feliz, porque eu realmente, cara, eu tento muito, eu adoro todo tipo de contato. Eu, às vezes, não consigo executar tudo que eu adoro, porque não dá pelo limite físico de tudo. Mas eu gosto muito porque, inclusive, me mexe. Eu, por exemplo, eu sempre fui, eu dei aula, dava palestra, tinha blog, escrevia, sempre fui muito fazedor de conteúdo. E eu estou muito quieto, porque eu estou empreendendo, então eu estou muito ocupado, muito preocupado. Não é só o ocupado, é preocupado com o que eu tenho que resolver. É muita coisa para resolver. Mas agora em agosto, por exemplo, que é quando a gente vai estar botando no ar aí, eu vou voltar. Eu vou voltar a escrever, eu vou voltar a falar, eu vou fazer uns vídeos, vou lançar umas conversas meio doidas aí. E no fundo, essas conversas aqui me empurram também. As pessoas não sabem, mas às vezes ela manda um inbox elogiando o trabalho, ou questionando, ou curiosas com o trabalho, e me visitam lá na WeWork, várias pessoas visitam. E aquelas pessoas deixam um pouquinho delas. Puta, muito. Porque tu não sabe, tu não tem noção exata lá na ponta do impacto que tu faz. Outro dia eu botei um post, uma menina falou assim, cara, tá aberto até, não lembro agora qual post, mas, cara, tu mudou minha vida porque tive aula contigo, não sei aonde. Eu recebo vários inbox desses. E são coisas que tu não faz ideia. E talvez se tu soubesse mais, tu talvez não largaria, ou tu não desistiria de coisas que tu desistiu. Então, a gente se coloca numa posição... É muito fácil vir aqui pagar de... Não, tem uma empresa que está descolada, eu tô aqui, tá dando certo, tô trabalhando com grandes marcas e tal. Verdade, mas assim... Mal sabem vocês o quanto a gente precisa de colo, de suporte, de pilha, de elogio, de crítica, de coisas assim. E eu fico muito feliz e muito aberto a recebê-las. Então, legal a oportunidade até.
me indica um arroba. Momento me indica um arroba com o André Forest. Queria te convidar a dar os arrobas, pessoas que estão inspirando você aí, arrobas que estão fazendo com que a gente olhe com olhos mais frescos para os movimentos da propaganda. Então, quem são os seus arrobas? Diz aí. Legal. Bom, a primeira que eu queria lembrar, que eu adoro o trabalho, já tive perto, já chamei elas para participar de um projeto nosso, que é a galera do More Girls, Camila, Laura. Um trabalho fantástico, que merece todo o apoio, o suporte e tudo mais. Tem um cara que merece, eu acho, muito nosso suporte, a nossa atenção, nosso carinho também, assim, no sentido de acompanhar, que é o Felipe Simi. Acho que é um pensamento completamente novo, necessário. Acho que o mercado seria diferente se todo mundo pensasse mais ou menos assim, né? E do Felipe, eu já falei isso no meu story, assim, ele tem um dos TEDs mais incríveis, assim, que eu vi, adoro ele, muito legal mesmo. É uma pessoa que merece toda essa atenção, ou carinho e suporte todo. E o terceiro, eu fiquei pensando, quando a gente trabalha, muitas vezes as pessoas precisam da referência, né? Eu canso de escutar às vezes assim, para a empresa, vocês são tipo mesa e cadeira, né? Porque, claro, o pessoal do Mesa começou a fazer os sprints lá atrás e hoje tem a metodologia, tem essa empresa linda, maravilhosa, esse tamanho que tá e tal. E eu acho que um terceiro arroba seria a Bárbara Soalheiro. Incrível. Porque eu acho uma bobagem, às vezes, quando a gente tem que cruzar e comparar em qualquer tipo de empresa. A gente é uma empresa como tantas outras, né? Eu acho que a Bárbara é uma pessoa referência para o mercado, me dou super bem, falei já para ela isso. Então acho que o terceiro arroba seria para uma empresa que é referência e que abre um novo mundo de possibilidade, um novo jeito de fazer, antes de todo mundo, e de um potencial de impacto espetacular. Incrível, adorei. Melhores arrobas, adorei mesmo. Já vou seguir todo mundo, vou postar junto com a descrição desse podcast o arroba dessas pessoas. Então sigam todo mundo. André, mais uma vez, muito obrigado. Foi incrível, o episódio ficou incrível. E não vou editar nadinha, vou deixar ele na íntegra. Foi massa demais. Obrigado pela oportunidade, valeu mais uma vez. Vamos embora, que venham outros Andrés aí. E é isso, podcast. O André foi muito generoso no papo e foi bem assim que eu pensei esse podcast. Para falar sobre angústias, dúvidas, erros e acertos que a gente tem na indústria. De peito muito aberto. Eu quero saber da sua experiência agora com esses métodos, ou pelo menos a sua opinião sobre esse novo jeito de trabalhar. E também dos problemas da indústria da propaganda que a gente comentou nesse episódio. Eu vou printar tudo e mandar pro André depois, e quando ver vocês acabam trocando uma ideia. Me chama lá no @LucasSchuch, que eu adoro ouvir. Por lá, eu também conto quem vai ser a próxima convidada por aqui. E é isso, podcast.